palestra, né, o webinar, eu chamo de consciência ecológica, para a gente tentar se conectar um pouquinho, né, de toda essa trajetória até chegar onde nós estamos, né, e pequenos atos, né, ou qual é o nosso papel, ou a nossa responsabilidade, ou corresponsabilidade, né, em relação a toda a interação que nós temos com o meio ambiente, porque a gente se relaciona com ele o tempo todo, né, através de vários aspectos. E diante dessas relações, a gente sabe que ocorrem diversos impactos, né, positivos tanto quanto negativos. Essa imagem, então, né, de satélite visto do planeta Terra, eu acho incrível. Vi vários relatos, entrevistas, vídeos, né, de astronautas que tiveram lá e eles contam, né, a transformação que aconteceu na vida deles, a forma que eles enxergam o mundo e tudo, né, como realidade, depois de ver lá de cima. Eu acho que se eu tivesse um pedido para o Aladdin, eu acho que eu pediria essa mesma experiência, que seria ver de cima o nosso planeta. Então, a Terra, ela, né, surgiu, o planeta Terra, né, há 4,5 bilhões de anos, e o oxigênio surgiu só há 2,4 bilhões de anos, né? Falo só, mas teve todo um processo quando as primeiras bactérias começaram a sintetizar a luz solar através da fotossíntese e liberar o oxigênio, né? E a partir disso, várias relações, interrelações ao longo de todos esses milhões de anos, que o oxigênio chegou na sua concentração de 21%, né, do ar atmosférico, permitindo, né, a nossa existência, o nosso desenvolvimento até hoje. E, né, depois disso, surgiram ainda vários outros períodos geológicos. Não vou entrar em detalhes aqui, também eu sou uma amante do tema, né, uma entusiasta, vamos dizer assim, de todo esse processo de evolução, mas de curiosidade a gente alimentar ainda mais isso, eu sugiro um documentário que tem na Netflix que chama One Strange Rock. É muito incrível mesmo. Inclusive tem essa participação dos astronautas durante todo esse documentário, né, falando sobre o que eles viam lá de cima, né, a Terra como um organismo vivo. Bom, mas aí nós chegamos aqui onde nós estamos, né? Que é chamado aí na era geológica do Antropoceno, que foi considerado assim, não se sabe ao certo quando iniciou, mas dizem relatos que é o final do século XVIII, né? E essa era geológica foi causada principalmente pelo homem, né, pelos os impactos que a humanidade começou a causar no meio ambiente, e isso está tendo um efeito significativo nas mudanças, principalmente nas mudanças climáticas. E o legal, ou na verdade a atenção para isso, porque embora esse processo evolutivo já teria uma tendência de aquecimento global, né, o homem, todo esse processo acabou acelerando, porque o que demorou milhões de anos de passar de uma era para outra, agora nós estamos aí praticamente em menos de 500 anos fazendo toda essa transição. O William Rudman, né, ele propõe que o Antropoceno começou aproximadamente 8 mil anos atrás com o desenvolvimento da agricultura, que foi quando a gente começou a ter domínio dos recursos naturais e descobrir os benefícios, né? Mas aí a questão é que não parou por aí, né? Foi criada uma crença de que os humanos são o centro de tudo, e aí nós chegamos, né, nesse período de grande aceleração a partir de 1950, que passamos praticamente aí do capitalismo industrial hoje para esse capitalismo consumista que nós somos. E depois, né? Essa imagem é do ano passado, é de 2019, e até parece que, né, já existia uma previsão de algo acontecer, porque a setinha vai para cima, vai continuar crescendo exponencialmente ou vai decrescer,
O que que vai acontecer? E agora a gente está muito acostumado com essas curvas exponenciais, né? Tem gente que começou a ver essas curvas exponenciais agora. E eu acho que o coronavírus, essa pandemia, ela traz muito bem um reflexo em relação a todos esses anos, né? Todas essas mudanças, até onde a gente chegou de uma forma exponencial. Então, ao longo desses, vamos dizer assim, dos últimos 200 anos, praticamente, né, do capitalismo industrial até hoje, essa curva exponencial, dá para a gente fazer uma analogia ao o que ele fez com o meio ambiente e o que o coronavírus está fazendo com a gente em 3, 4 meses, né? Nós passamos de um processo natural, né, de processos evolutivos naturais, visando muito ou forçando processos de crescimentos econômicos, de uma consciência ecológica a uma consciência egóica. Aí existe esse estudo publicado em 2018, né, que chama Grande Aceleração, que é do Programa Internacional de Biosfera e Geosfera. Ele traz todas essas tendências de crescimento exponencial, né? Então, do lado esquerdo tem as tendências socioeconômicas, né, as demandas, e do lado direito, o que essas demandas econômicas exigem dos sistemas planetários. Vou trazer alguns exemplos aqui, então, a população triplicou em 60 anos, de 1950 para cá, na verdade agora, né, quase 70 anos, e a projeção para 2050 é de 10 bilhões de habitantes no planeta Terra. O PIB real, que é aquele que contabiliza é, os juros, né, que acaba sendo criado em cima de recurso financeiro e não de valores mesmo, ou recursos naturais, ele aumentou 8 vezes em 60 anos. O consumo também de energia primária, que é o consumo de energia bruta, né, na sua extração, sem passar por beneficiamento, também cresceu muito, onde mundialmente mais de 80% dessa energia ainda é de recurso não renovável. E dos recursos, vamos dizer assim, mais considerados limpos, né? Porque nuclear, na verdade, não é renovável e muito menos limpo porque ele tem grandes riscos, né? Riscos tóxicos. Mas daquelas consideradas mais limpa, né? Que geraria menos impacto que a solar e a eólica, ela compõe apenas 1,6%. O uso da água também aumentou muito, onde seu consumo maior na agricultura, 70%, indústria e o uso doméstico apenas 8%. Dióxido de carbono também, né? Isso a gente nem precisa entrar muito em detalhe, mas em 200 anos aumentou 10% e nos últimos 70 anos 24%. A nossa concentração segura de dióxido de carbono é 350 ppm, em 2018 a medida foi de 410. Bom, e isso, né, está causando aumento da temperatura e a projeção em 2100, lá no Pacto Global, era de 3 graus. Depois daquelas medidas implantadas de Rio 92, Rio mais 10, Rio mais 20, né, todas as ações voltando para o desenvolvimento sustentável, ele reduziu a projeção para 3 graus. Antes a projeção era de 4. E então, só que sérios riscos já ocorrem aos corais, que é praticamente a base da vida aquática, até mesmo, né, em questões evolutivas, desenvolvimento, é a nossa base também como ser humano. 2 graus já sofreria grandes riscos, né? Então, o Pacto Global para 2050 é fazer o possível, né? Eles dizem, né? Não mitigar esforços para chegar ao máximo de aumento de 1,5 grau. Esse aumento da concentração de carbono também aumenta a acidificação oceânica, porque 1/3 do gás carbônico o oceano absorve, então isso altera o pH da água. Esse é o risco principalmente para a flora marinha, né? Para os corais, para as algas. Perda de floresta tropical também, isso a gente nem precisa falar muito em relação a isso. E todas essas alterações nos nossos serviços planetários tá afetando muito os limites planetários seguro que
que existe para a gente habitar e dar continuidade na humanidade. Então, segundo os cientistas australianos, em 2009, eles proporam, né, esses fatores que são essenciais para nós, onde nós já passamos, aí ultrapassamos o limite de 3, que é a mudanças climática, o ciclo do fluxo biogeoquímicos, que são essenciais para a nossa alimentação, né, para o ciclo de alimentos, e a perda de biodiversidade. A poluição química e a carga atmosférica de partículas, eles não têm medidas, não é que a gente não nem começou, mas imagina se a primeira causa de morte, né, em número de quantidade no mundo é a poluição atmosférica, imagina como que não deve estar essa questão da poluição da carga atmosférica. E esses limites planetários estão diretamente ligados com essa nossa demanda, né? Então, a forma que a gente faz e desenhou a produção, né? Modelos de produção, consumo, mercados, finanças e governança causam, né? Exigem essas pressões na agricultura, energia, transporte, infraestrutura. Isso está ameaçando, né? A perda de habitats, degradação, mudança no clima, poluição, espécies invasoras, né? Uma das consequências aí dessa perda de ecossistema, biodiversidade ou de, né, acessar esses espaços dos animais também é uma das causas do Covid, do coronavírus e tantos outros vírus. Isso causa, né, essa perda de biodiversidade de espécies e ecossistemas e perde todo esse equilíbrio perfeito que ao longo de bilhões de anos foi criado na Terra, né? E afeta diretamente os benefícios da natureza, que está relacionado com abastecimento de comida, né, de alimentos, água fresca, regulação da qualidade do ar, do clima, ciclo da água, erosão do solo, polinização, né? A gente saiu bastante reportagem até um tempo atrás sobre o risco, né, da extinção das abelhas, a maior polinizadora. Também está relacionado aí das condições de continuar suportando, de manter o ciclo, que é a formação do solo, os ciclos de nutrientes, e culturalmente também, né? Porque a natureza, os ecossistemas têm um valor espiritual e religioso, de recreação, de saúde física e mental. Mas o que aconteceu, né, ao longo de tudo isso para a gente chegar até aqui? A princípio, talvez um pouco falta de informação, mas desde 1950 praticamente existem vários alertas aí a respeito dessas alterações drásticas que a gente estava e está causando. Eu acredito muito, né, de acordo inclusive com um físico chama Fritjof Capra, ele defende muito essa questão, que a visão do mundo atual que teve essa influência muito forte da Revolução Científica Ocidental, através desse pensamento cartesiano, com abordagem mecanicista, reducionista e materialistas de Descartes e Newton. É claro que eles contribuíram muito para a nossa evolução, mas a questão que parece que o conhecimento paralisou um pouco por ali e em vez de analisar um pouco com a experiência, um pouco com a observação, com o sentir, né, de uma forma sistêmica. E aí a biologia, a medicina, a psicologia e a economia acabaram copiando, né, essa base dessa visão, desse pensamento cartesiano, que instalou principalmente uma cultura muito de competição e então na economia não foi diferente, né? A palavra economia, a sua etimologia vem da gestão de casa, né? A ecologia, a nossa casa, e, e ela funciona para quê? O que é teoricamente, né? Fazer a gestão dos recursos para produzir bens e serviços para a sociedade. Então, ela faz a gestão de recurso humano, né? E recursos naturais. Então é que voltou-se, né, a economia muito para um processo físico, né, linear de começo, meio e fim. Entra trabalho, que até um tempo atrás era muito braçal, hoje
a tendência nessa transformação de recurso humano ser uma questão mais cognitiva, mais racional, mais criativo, e para transformar tudo isso em lixo, em resíduo. Não só isso, né? A economia promete muito felicidade. Ela passou de um gozo material para um gozo imaterial, mas vemos que ela foi muito eficiente até mesmo de causar aí hoje depressão, ansiedade. Então ficou meio que desconectado, né? Esse objetivo e propósito da economia em si. Então, o que deveria ser, né, uma gestão para servir pessoas e regenerar o planeta para manter a sua estrutura, a sua saúde, né, salutogênia e resiliência, passou praticamente dos recursos naturais para servir as pessoas e a economia. Hoje a economia ela é muito, muito maior, vamos dizer assim, em termos, se for comparar em termos monetários com o valor, ela tem muito, muito mais dinheiro para pouco recurso disponível. E tudo isso por causa do modelo que foi desenhado, né? Um modelo linear de extração, consumo e descarte, onde não são contabilizadas as externalidades. Por exemplo, não está sendo contabilizado nesses custos a água que a gente está poluindo, a concentração do gás carbônico não está sendo contabilizado, o déficit de fósforo que nós já estamos para ter, né? A falta desse recurso porque vem de um minério, a rocha fosfato. Então, tudo isso não foi contabilizado nos custos e está impactando muito o meio ambiente. E isso, né, implantou-se a nossa cultura que é hoje, praticamente, né? Viramos uma sociedade de consumo, uma cultura de descarte, uma cultura de desperdício, porque se tornou muito fácil consumir, obter, ter, é só trabalhar, né, para conquistar. Estamos de ser humano para ter humano. E hoje, nossa referência de sucesso muitas vezes está muito ligado a coisas materiais, né? E não bem-estar, saúde, qualidade de vida, uma educação, segurança, está muito alinhado a isso. Gosto muito dessa frase, que a insatisfação assegura que os cidadãos do moderno mundo líquido se deixem explorar até a obsessão por cada comércio em busca de quem sabe que objetos os identifique. Né? A gente acaba nunca estando satisfeito. Às vezes o nosso desejo de felicidade é ter um carro novo. Tem um estudo que mesmo quando você queria muito uma coisa, carro, após 3 meses você já perde aquele tesão pelo carro. Não que você já fosse trocar depois de 3 meses, mas você praticamente perde o prazer, né? E isso custou muito na nossa pegada ecológica, que é um indicador que mede avalia a nossa demanda de recursos naturais renováveis, ou seja, aqueles que são renováveis, não os não renováveis, com a capacidade regenerativa do planeta, da Terra, ao longo de um ano. E ela mede em extensão de área de terra produtiva ou de área de água de vida marinha aquática também, porque né, a gente utiliza muitos recursos da vida marinha. Então, a nossa pegada ecológica, por exemplo, ano passado, de acordo com a fonte aqui nacional, não é aquela Global Footprint, que é a global, ela dá uma diferença nos valores quando a gente calcula. A média global, ano passado, ficou em 1,5 planetas Terra. Então, a gente precisaria 1,5 planeta produzindo para gente para atender a nossa demanda de consumo. Isso em questão mundial, né? Se for olhar, às vezes, específico por país, por exemplo, os Estados Unidos, ele tem uma demanda de 5 planetas. A minha, em 2019, deu 1,9 planetas. E no começo eu fiz algumas mudanças, né? Ano passado eu fiz muitas mudanças e isso me incomodava bastante. E aí eu consegui reduzir para o começo desse ano em 1,67 planetas. É claro que a nossa pegada ecológica não depende só de nossas ações. A gente está inserido num sistema, num modelo, numa forma, né? A gente está muito acostumado
a isso, inclusive hoje, né, com toda a globalização, importação, isso acaba aumentando muito. E outra pegada ecológica também que aumenta, que a gente não enxerga, é essa transmissão da energia da rede, do digital. Isso também consome, né? E a tendência disso é só aumentar. Então, é difícil fazer uma redução. Agora, esse ano, inclusive, o dia da recarga, o dia da sobrecarga da Terra, que seria o dia onde nós teríamos esgotado tudo aquilo que ela pudesse produzir e regenerar. O ano passado foi dia 29 de julho. Esse ano estava previsto, se eu não me engano, para ser dia 26 de julho, né? Cada ano reduz esse dia, mas com a pandemia isso mudou e não tem cálculo ainda, acompanhei, ainda não conseguiram fazer esse cálculo para saber quanto que a gente conseguiu aí reduzir nesse ano, né? O problema é que na hora que voltar com tudo que a gente acostumar, isso volta a aumentar rapidamente. E, né, por trás de toda essa nossa pegada ecológica, como se fosse só o mundo perfeito desse extração, produção, consumo, descarte, a gente tem diversos acidentes ambientais por aí. Tem aqueles acidentes que acontecem diariamente que a gente não vê, lançamento de efluentes industriais que está ali todo dia impactando. Mas o ano passado a gente foi alertado, vamos dizer assim, né? Sobre vários, foi um ano triste para o Brasil, então teve o rompimento da barragem, né, de Brumadinho, desmatamento na Amazônia que cresceu, teve o petróleo que também vazou na costa do Nordeste e se depois alguém tiver alguma informação a respeito, parece que o assunto praticamente morreu e ninguém saiu punido. E é assim que acontece todos os dias praticamente. E quem está sofrendo com isso, né, é o meio ambiente como um todo e nós, né, também. Bom, essa seria a primeira parte, né, da palestra. Então, no nosso lugarzinho, assim, só por existência a gente já impacta, porque estamos trocando oxigênio por gás carbônico, a gente precisa se alimentar e tudo mais. Mas o que a gente pode fazer, pequenas mudanças, alterações, né, para o nosso dia a dia, simples, que faz muito mais sentido às vezes do que a gente pensar assim, é só descartar o lixo corretamente, separar o plástico dos rejeitos e tá tudo certo. Alguém gostaria de falar alguma coisa por enquanto até aqui? Eu não tô vendo vocês, eu não sei se vocês estão com... Pode ser? Então tá bom, é porque às vezes tem alguma coisinha aí dentro que alguém quer comentar. Bom, então o consumo consciente, né? Não que ele seja uma regra. Eu escutei várias críticas em relação a esse termo, né? Porque consciência é uma coisa muito de cada um, é muito pessoal. E quando a gente olha para as desigualdades, é meio difícil você exigir um consumo consciente. Então, há muitas críticas em relação a isso, mas é apenas para, né, deixar alguns pontos de observação, algumas perguntas, algumas dúvidas vivas dentro da gente para questionamentos, né, para provocações, né? Às vezes pequenos atos, pequenas mudanças faz uma diferença no todo. E aí eu gosto de trazer, né, as 6 perguntas do consumo consciente. Por que comprar, o que, como, de quem, como usar e como descartar. Etapa, né? Por que comprar? Essa matriz do consumo consciente eu recebi de uma aula de um monge budista. Ele vive numa simplicidade engajada, assim. Não que isso, não quero trazer essas questões de minimalismo para cá, mas eu acho interessante e eu tenho tentado praticar ela na minha vida. Então, a matriz é assim, né? Eu preciso, por exemplo, uma bolsa, né? Eu preciso de uma bolsa
né, pensei numa bolsa porque eu tô ficando mais tempo longe de casa, então preciso deixar mais coisas, né, para tudo num lugar só, do trabalho ir para academia ou, enfim, para faculdade. Realmente preciso de uma bolsa? Sim, preciso. Já tenho? Não tenho. Então, vamos tentar praticar um consumo consciente? O que é um consumo consciente? É, material, pensar no material, pensar de quem comprar, pensar no custo também, obviamente, né? Porque a sustentabilidade também fala muito da economia. Não adianta a gente comprar um material, porque muitos produtos aí se dizem verdes e conscientes, alguns são mais caros por puro marketing, outros são mais caros porque ele está colocando, embutindo todo o custo envolvido nele, né? De fato. Então, às vezes a parte econômica pesa, mas, né, tem uma bolsa, vou comprar de uma marca, de uma loja comum que já é grande, que tem redes, é bem estabilizado, ou posso comprar de um artesão, né, com materiais recicláveis, né, com outros materiais aí que seriam descartados. Isso também traz muito uma coisa mais autoral, mais essência, né? Deixo de consumir couro, porque o couro, né, por questões, vamos dizer, veganas, por questões de respeito aos animais, né? Como que eu vou consumir? Se eu já tenho dessa bolsa, uma bolsa grande, por que que eu vou precisar de outra, né? Lógico, vai muito do desejo. Às vezes a gente tem muito uma intenção mesmo, poxa, me apaixonei. Mas se não, gratidão, eu já tenho. Agora, eu não preciso, né? E eu já tenho uma bolsa. Se eu não preciso, né? Haja de generosidade. Alguém pode estar precisando. Ou se eu não preciso e não tenho, vamos celebrar, vamos comemorar, porque se você sente que não precisa de algo, é porque você tem esse desapego e acaba sendo até uma virtude espiritual. E aí, então, antes de consumir, né? Necessito desse produto? É socialmente justo? Ele é econômico? É poluente? É reciclável? Né? Se os componentes são obtidos respeitando a natureza e a sociedade, nós nem entramos nessa questão muito no início ainda em relação à sociedade, né? Onde foi produzido? Com que mão de obra? Então, às vezes no dia a dia, na correria, a gente nem tem tempo de pensar nessas coisas, né? E às vezes nem tem tempo muito de pesquisar também, porque a gente tem muitas alternativas aí hoje. Mas aos poucos trazer essas práticas, às vezes para coisas que não são urgentes, né? Que a gente consiga trazer essa atenção plena para isso. Aí pulamos para o que comprar. Dentro de todas as vezes que eu fiz a minha pegada ecológica, em torno aí aproximadamente de 40% bem proveniente os impactos, né, ou a pegada ecológica da alimentação. Não tem como, a gente tem que se alimentar, então eu digo, né, escolher da forma que a gente se alimenta também acaba sendo uma micropolítica. E o alimento, ele está intrinsecamente relacionado com a água e energia. Se tiver algum problema, estresse hídrico, né, se afetar a água, afeta a produção de alimento. Se afetar a energia, afeta a produção de alimento. Com a população chegando a 10 bilhões de pessoas, né, tanto a energia tanto a água, a demanda vai aumentar muito para produzir alimentos. Então, iniciar esse processo, às vezes, de consumo ou atenção para a alimentação é o primeiro passo e eu digo que é o mais importante. Aí, né, vem aquele questionamento meio até polêmico, né? Precisamos ou escolhemos consumir carne e comer laticínios? Eu não sou vegana, nem vegetariana, mas por questões ambientais eu tenho reduzido muito o meu consumo, principalmente de carne bovina. Antigamente eu não passava uma semana sem comer. Hoje ainda não consegui chegar no mês, mas reduzi bastante. Não vou entrar em questões espirituais, mas em questões e sentimentais também, de respeito ao animal, mas em questões de impacto. Então,
comparando aí com os outros alimentos, ovos, amendoim, o impacto de emissões de gás de efeito estufa por quilo de carne é muito maior. As emissões globais aí, né, da desmatamento para agricultura é de 21%. E se pensar também um pouco na indústria, né, porque parte dos processos alimentares nasce na agricultura, mas hoje em massa acaba passando sempre por processos industriais. Então, juntando os dois, aí já dá 42%. E existe um movimento que fala segunda sem carne. Não precisa ser necessariamente segunda, né? Mas há pessoas que comem carne todos os dias. Aqui não é uma questão de pare de comer carne já, mas imagina quem come todos os dias e se todo mundo seguisse esse estilo alimentar. Então, tem esse movimento que não precisa ser necessariamente segunda, pode ser terça, quarta, quinta, qualquer dia. Ou que tal a gente pensar assim, né? Em vez de segunda sem carne, pensar assim, segunda com carne e os outros dias sem, né? Enfim, aos poucos fazendo essa mudança. Então, o efeito que tem nisso é 14 quilos a menos de CO2 emitido, 7 quilos de grãos, principalmente soja, a menos também. E a soja também é um grande impactante, né? O setor da soja, tanto para biocombustível quanto para suprir nessa parte de alimento mesmo da criação animal. A água também está muito relacionada, a água virtual, aquela água que a gente não vê. Paraná está passando uma crise hídrica muito forte nos últimos 100 anos. E eu vi um estudo aí, já vi um artigo que São Paulo está correndo um risco de voltar na mesma situação de 2014, porque a previsão de chuvas esse ano é muito baixa. Então, mesmo que a demanda, vamos dizer assim, que deve ter diminuído um pouco, não acompanhei isso em relação ao coronavírus, mas e a gente não se preparou. Praticamente nada foi feito de 2014 para cá, né? Na verdade, não tem muito o que fazer, porque a água disponível é a mesma, né? É um ciclo. Dentro da alimentação, tem essa questão da agricultura também, né? A monocultura. Existe um artigo que agora também não lembro muito bem de quem que escreveu, mas a nossa alimentação praticamente se baseia entre 20 e 25 alimentos. E isso é muito pouco vasto da variedade e diversidade que a gente tem. Então, tanto em questão nutricional para nós mesmos, mas o quanto que a gente estressa, né, o sistema, a produção disso só se alimentando desses alimentos. Então, a mudança de ocupação do solo para a produção de alimentos, né, é uma crítica aí, né, de muitos ambientalistas e tudo mais, e do governo e agricultores. A gente sabe que precisa de alimentos para sobreviver, enfim. Mas e a forma que isso está sendo feito? Será que não dá para passar dessa monocultura para uma multicultura, né? E melhorar o próprio equilíbrio do sistema? E além disso, a questão dos agrotóxicos, né? O ano passado a gente sabe que foi liberado muitos outros agrotóxicos e os efeitos negativos que isso tem, tanto no meio ambiente quanto na nossa saúde. Existe aí que, em média, o brasileiro consome em torno de 5,2 litros de agrotóxico por ano. Nem vamos falar em relação aos estudos relacionados com câncer e tudo mais. E lembrando que a água, hoje no Brasil, praticamente não existe, né, tecnologia, não existe estação com tratamento de efluente, de água avançado, de modo que remova esses compostos químicos recalcitrantes. Pessoas são alimentadas pela indústria de alimentos que não presta atenção à saúde e são tratadas pela indústria da saúde que não presta atenção aos alimentos. O ano passado, ainda em relação à alimentação, eu fiz um levantamento ao longo de um mês, anotando todo resíduo que eu descartava, todo resíduo, com exceção rejeito, né? Todo resíduo reciclável e orgânicos eu acompanhei e pesei. Eu descartei 626 tipos diferentes de resíduos, isso não é em quantidade, tipos.
E 66% desses resíduos, desses materiais, dessas embalagens, era proveniente de alimentação. Saco de arroz, saco de feijão, enfim, né? Essas coisas assim. Então, outra ponto importante para observar dentro da nossa alimentação. E aí, né, pensando no lado positivo, né, existe um movimento que chama Slow Food, que é você trazer uma atenção maior para a sua alimentação. A forma como você se alimenta, do que você se alimenta, da onde que vem. Hoje, com nossa correria, a gente nem sente o gosto da comida, né? Ou então come vendo TV, celular, fala até mesmo por mim. E a gente nem sente mais o sabor. Daqui a um pouco nós estamos perdendo os sentidos, o paladar, porque não presta atenção, né? Então esse movimento ele traz essa questão de prática, de desacelerar e, né, de pensar. Então abusar na diversidade vegetal, comprar produtos da época, isso é muito importante também. Por exemplo, manga. Manga geralmente dá no final do ano. A gente vê manga o ano inteiro. Como está sendo produzida essa manga? E que sabor que tem essa manga, né? Reduzir o consumo de proteína animal, reduzir o consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Eu, assim, praticamente radicalizei essa parte de ultraprocessado na minha alimentação. Quem vocês sabem, me conhece que eu, né, tenho um lado meio fitness, mas não só por isso, né? É questão de saúde mesmo, né? Quantos químicos ou quantas cadeias a gente está colocando no corpo já metabolizada, já processada, o que aquilo está fazendo no nosso meio ambiente? A gente não percebe, né? Então, dá preferência para os orgânicos e aqui eu coloquei sobre agrofloresta, porque isso seria uma substituição ao método de monocultura, mas a gente sabe que isso ainda está caminhando bem lento, justamente por causa do tempo, por causa da produtividade que ela traz, mas em questões locais, regionais, é uma alternativa, inclusive de você aproveitar e regenerar todo o ambiente. Aí vem para o vestuário, né? Ela é a segunda ou terceira, o terceiro setor mais impactante do meio ambiente, né? Que mais exige do meio ambiente, então está muito relacionado aí com o esgotamento de recursos também, mudanças climáticas. E aí tem a parte mais, vamos dizer assim, né, social, que é abuso de direitos humanos, tem a questão da segurança alimentar, por causa dos longos espaços de plantação de viscose e algodão. Então, e para ter uma ideia, a viscose, os tecidos em geral, eles são pouquíssimos reciclados, né? 0,1% só da viscose mundial ela é reciclada. Então, é muito. Indústria do jeans. Antigamente, nossa, eu queria ter 10 calça jeans. O jeans é praticamente, vamos dizer assim, o vestuário que mais impacta também e mais consome água. E é uma coisa meio louca, né? A maioria das fábricas da produção de jeans, de índico, está na região do Nordeste, onde você tem problema de água. Foi para lá, às vezes por questões fiscais e tudo mais, mas hoje essa água que é consumida lá, algumas têm até programas de reutilização e tudo mais, mas eu fiz um projeto de piloto, inclusive de reutilização. É muito difícil de tratar essa água, ela é azul, azul, azul mesmo. E hoje, principalmente lá para cima, as que tratam são pouquíssimas. E a questão dos tecidos sintéticos, que vem aí proveniente dos plásticos, né, dos polímeros. Isso está relacionado, além dessa questão também de CO2, de uso de petróleo, extração, com o pós, né, com os microplásticos. Então a roupa a gente vai lavando, vai desgastando, vai soltando as micropartículas na água e hoje o nosso sistema de tratamento de esgoto ainda não tem comprovação que ele é eficaz para remover essas partículas. Talvez sistemas de microfiltração, né, removesse, mas aqui no Brasil, por exemplo, nós não temos, são pouquíssimas as estações que têm sistemas de tecnologias avançados para remoção desses componentes. Existe um movimento que chama Slow Fashion,
vai contra o fast fashion, né? A troca de coleção a cada 2 meses, 3 meses, enfim, que cada hora tem uma moda e o setor da moda que acaba ditando o que é a nossa essência, o que aquilo combina com a gente. Então, isso já está praticamente com dias contados, vamos dizer assim, né? Então, ele também faz esse movimento de pensar na roupa como algo seu, algo de essência, algo que você, né, mostra o que é você. E não há roupa mais sustentável do que ela que já existe, né? A tendência de brechós ou de lugares de roupas, de aluguel de roupa, roupas compartilhadas está crescendo. Saber quem fez as nossas roupas é importante. A gente sabe que a Zara, né, recentemente foi envolvida aí diversas outras empresas relacionadas com escravidão moderna, porque dentro da cadeia dela tinha contrato com empresas, né, que utilizava aí de mão de obra escrava pela quantidade de horas de trabalho. E fazer a sua moda, criar seu estilo e optar pelas roupas a partir de materiais renováveis, que é o algodão, né, a viscose e, né, quem sabe, de preferência logo logo através de um algodão orgânico, quem sabe. Cosméticos e maquiagem, então, nem se fala, né? É tanto produto, tanta necessidade, tanta diversidade, só que, né, vários compostos químicos recalcitrantes, surfactantes, parabenos, triclosan, coisas que o nosso sistema de tratamento de esgoto também não trata, ainda mais com as baixas tecnologias, a gente, né, só tem tratamento secundário, praticamente nenhuma, pouquíssimos tratamentos terciário. E fora os efeitos que isso tem na nossa saúde. Também isso é papo para muitas horas e também não sou aqui que demanda muito desses compostos e o que faz no nosso corpo, né? Mas um que eu foi o primeiro que eu alterei, que até hoje eu faço assim questão só de comprar desodorante natural por conta do alumínio, né? Meio que é irreal você impedir de transpirar, que é um processo seu regenerativo do seu próprio corpo para regular seu sistema, para eliminar toxinas, você tampar com um metal pesado e tá lá, né? Sufocando a sua área, a sua axila de respirar. Então, e que inclusive está relacionado até com câncer de mama. E, enfim, né? Trazer uma atenção para isso que a gente está consumindo, colocando na nossa pele, e escovando dentes, enfim. Também existe o movimento Slow Beauty, que é a mesma coisa, trazer essa atenção, esse autocuidado, né? Desacelerar, às vezes fazer alguma cosmetologia natural, isso também está crescendo, usando produtos naturais, valorizar o seu próprio autocuidado, produtos orgânicos, cruelty free, que não são testados em animais, e multifuncionais, né? Ele desmistifica, né, a questão, a crença de que a gente precisa ter 10 produtos de beleza, né? Às vezes com 2 você já consegue te hidratar, ser um antibactericida. Pulamos então para o como comprar, ter atenção de como que você vai trazer, né, olhar inclusive para as embalagens, né, desses produtos, onde em sua maior parte sempre é plástico. Não é uma luta contra o plástico é extremamente necessário para muitos equipamentos, muitas peças, muitos dispositivos, né, principalmente cirúrgicos e outros aí que traz leveza e resistência, mas e o plástico de uso único, né? Embalagens de tanto cosmético, produtos de beleza, de higiene e alimentação usou, descartou. Então, aproveitar, pedir, voltar às práticas, né, de compra a granel, se possível, levar essa sacolinha, que não é besteira, deixar no carro para lembrar. Tem os kitzinhos básicos, né? Que se você pensar ao longo do ano, se você conseguir reduzir tanto sacola, copinho plástico, né? Talheres, tentar fazer sua própria alimentação, levar em marmitas. Eu também sou uma marmiteira de plantão. Não que isso, não demonizando as marmitas, a gente precisa e também muitas pessoas, né?
depende disso. Mas será que no começo da semana eu consigo me planejar melhor para reduzir, né, um pouco esse consumo de embalagens? Voltando para aquela meu levantamento, 61% de todos os rejeitos não, materiais, né, resíduos que eu descartei em um mês, 61% é plástico. Então ele está na nossa vida sim. Você não pode nem olhar para o lado se tem um plástico. Você está respirando, né? A gente respira partículas plásticas e se bobear, estamos bebendo água com microplástico. Então, uma atenção para esse lado. E para continuar sabendo como comprar, não tem jeito, a gente tem que se informar, né? Ler rótulos, tabelas, obrigações, o que deve ter, né? Às vezes tem muitos produtos que a gente compra e não tem nem informação. Tentar evitar os produtos que têm compostos parabenos, tanto pela saúde, por questões também do uso, né, do petróleo, dessa dependência, higiênicos da nossa saúde. Enfim, né, os símbolos estão lá para nos informar e alertar em relação a isso. E também uma atenção, né, se informar ao descarte. Tem que estar informado também o produto que você compra e ao comprar também, que material que é aquele, né? Por exemplo, esse 7 outros, né, são materiais plásticos que é pouco valorizado na cadeia hoje de reciclagem. Então, tentar reduzir o PET, o PP, são os mais reciclados hoje, mas ainda assim a taxa está entre, no máximo, aí 7% no Brasil, né? No geral, em relação ao plástico, menos de 3%, até 3%. E aí, aproveitar também dos movimentos Faça Você Mesmo, né? Isso pode ser uma atividade legal, uma atividade criativa, algo que você fazia lá atrás, tentar fazer de novo, ou até mesmo comprar, valorizar daquelas pessoas que estão fazendo, tentando fazer seu negócio e empreendendo. Então, tem vários movimentos como esses. E aí a gente entra no de quem comprar. Então, essas são as grandes marcas aí que detêm praticamente todos esses produtos que a gente está consumindo, está na nossa geladeira, está na nossa casa, quase todo dia, toda semana, na compra do mês, enfim, né? E o que eles estão fazendo, né? Porque eles não param, não param. Nessa pandemia muita coisa parou, eles não param, tá lá, todo o tempo. Qual que é a responsabilidade deles em relação a isso? O que eles estão fazendo, né? O que a gente pode cobrar? Eu, eu tomo e gosto de uma Coca-Cola zero de vez em quando, mas e aí? Né? Será que a minha parte também é só ir lá e devolver na reciclagem essa garrafa? E o que a gente está cobrando por trás dessas empresas, né? Então, ter uma atenção, né? Como saber de quem comprar? Primeiro passo para ter uma segurança é verificar certificações, mas cuidado também, porque certificação ambiental tá tendo de monte por aí, algumas que não, que é só para, né, vender um selo, gerar um valor ali, um marketing verde, sem muito propósito por trás, sem auditorias, né? Mas essas daqui são confiáveis. Essa da madeira certificada, FSC, Sistema B, Fair Trade, são duas assim muito legais. São empresas que são auditadas de uma forma muito mais ampla, tanto dentro da parte de governança, né, social. Então, elas realmente estão visando as empresas que querem causar impactos positivos, além daquele comum. E aí a gente entra no greenwashing, que tem de monte. Esses dias eu fui pega nenhuma, inclusive. Eu fui comprar uma pasta de dente tava lá no Paraná, era de produção local e tava lá escrito assim, vegano e... O que mais tava lá? Acho que tava vegano. E aí eu fui comparar os ingredientes que tava lá com os ingredientes de uma pasta comum. Na hora que eu vi, era a mesma coisa. Eu falei, ué, então, né, ela só colocou aqui, tipo, vegano, só para chamar a atenção, né, e comprar. Porque na hora ali que eu fui comprar, eu não vi, né, não fui comparar rótulos de todos os ingredientes. Eu falei, caramba, né, fui pensando em ajudar a economia local, porque era lá
da região, mas não é bem assim, né? Não precisaria usar daquilo. Isso tem de monte o tempo todo, que nem, por exemplo, esse palito fósforo da Fiat Flux. Ele colocou lá palito verde. Na hora que o pessoal foi ver, foi investigar, vinha de madeira ilegal, não tinha certificação. Esse Bombril colocou lá, produto Bombril Eco, produto 100% ecológico, mas é o mesmo Bombril, palha de aço, né? É a mesma coisa. Como que ele vai ser ecológico? Né? Quem que recicla palha de aço? E não era, entraram contra uma ação em relação a isso do consumidor, e aí ele mudou, tirou o produto 100% ecológico para muito mais higiênico. Esse é o Omo, né? O Unilever é uma das grandes aí, ele lançou essa força da natureza, onde parte do seu composto vai em um extrato de planta biodegradável, mas toda a sua composição é praticamente a mesma. E o custo disso é mais alto. Então, comprar esse achando que está fazendo menos mal, no final das contas, praticamente, no efeito final, é praticamente a mesma coisa. E aí você acaba impactando até mesmo o seu bolso. Essa Coca-Cola Life, vida, verde, rótulo verde, né? Ela tem estévia, mas ela é com estévia, né? Não é 100% estévia. E a outra parte química que tem em toda a bebida compensa, né? Às vezes muda o gosto, o sabor fica diferente. Não é aquela Coca-Cola e também não está tendo efeito nenhum. Uma forma de avaliar, mas também isso também pode ser muito estratégica de marketing, né, de sustentabilidade, são os relatórios. As grandes empresas, como são certificadas, como estão alinhadas aí, ODS, Pacto Global, lançam as suas relatórios de responsabilidade socioambiental, mas geralmente esses relatórios são colocados só aquilo que eles querem mostrar, né? Ainda não vi nenhum relatório que mostra toda a sua cadeia de stakeholders, fornecedores, é, cadeia logística, o que ele está impactando, quanto que ele consumiu de água, quanto que ele tratou, quanto que ele reduziu de carga orgânica. Então, isso também é muito para, né, colocar a cereja em cima da bosta, praticamente. E de quem comprar então, né? A gente está ouvindo muito isso dentro dessa pandemia, que é valorizar a economia local, aquela pessoa que também está ralando para poder vender seus produtos. Quando você utiliza, compra de produtores locais, você reduz a sua pegada ecológica, reduz a geração de gás carbônico na atmosférica, porque a logística o transporte é um grande gerador aí de emissão de atmosférica, e uma economia fortalecida, a comunidade, a cidade inteira cresce junto, né? Como usar? Então, pegar as práticas lá das nossas avós, de usar, de reutilizar, né? Trazer esses hábitos antigos, né? Faz todo sentido hoje. Então, usar o necessário, não desperdiçar, conservar, fazer manutenção, usar em coletivo, que é outra tendência que já estava em curso e agora também com o coronavírus. Na verdade, o coletivo agora no coronavírus não pode, né? Mas de qualquer jeito, essas plataformas, né, colaborativas têm crescido bastante. Uma legal é essa, um aplicativo que chama Tem Açúcar, que você, né, pessoal do seu bairro, do seu condomínio, cadastra e você pede, por exemplo, uma furadeira. Eu não tenho uma furadeira, eu furo 2 vezes a parede, sei lá, por ano e olhe lá. Preciso comprar uma furadeira nova? Será que eu consigo emprestar, né? E escada, né, e etc. Muitas coisas, às vezes, que a gente perdeu aquele senso de comunidade para poder compartilhar entre eles e se ajudar, evitando aí, né, inclusive um gasto, vamos dizer assim, desnecessário. Enfim, chegamos no como descartar. Eu sei que quem está aqui entende bem dessa parte, assim, né, de gestão de resíduos, inclusive, temos engenheiros aqui. Mas, de qualquer forma, é importante a gente passar isso adiante, porque tem muita gente que não sabe,
não sabe, por exemplo, às vezes que a própria prefeitura tem seu plano de gestão, tem a sua coleta seletiva, tem pessoas que não separam porque não sabe o dia que passa, não se interessa. A divulgação é muito pequena também, infelizmente, os meios de comunicação, né, de gestão pública falha. Para quem tem um aplicativo, quem se interessa hoje, tá havendo mais esse envolvimento, mas ainda é muito, muito pequeno, principalmente se a gente pensar que essa parte digital, 70 milhões de brasileiros ainda não têm acesso, então é muita coisa. Então, bom, enfim, né, para quem quiser saber sobre a gestão de resíduos, né, da sua cidade, né, entrar no site da prefeitura, ver como que funciona, se tem coleta seletiva ou se você tem que levar em ecopontos os seus resíduos. Lembrando, os resíduos perigosos e tóxicos estão geralmente dentro do programa de gestão municipal, tem esses descartes especiais, mas a tendência é isso até acabar no futuro, porque é um custo para a prefeitura, então logo, logo, a próprio Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele já prevê que nós, consumidores, vamos ter, né, uma responsabilidade compartilhada, então hoje praticamente é só separar, daqui um pouco vai ser até mesmo pagar, então essa... Ele já é cobrado de alguma forma no nosso boleto, mas isso pode ser ainda ter outro custo lá na frente. Então, lâmpadas fluorescentes, incandescentes, remédio, agulha, tudo isso tem que ir para descarte especial. Latas de tinta, baterias, pilhas, também considerado como especial e geralmente está dentro dos planos de gestão municipal de resíduos. Então, em geral, um plano de gestão municipal que agrada os olhos geralmente tem essa separação, né, que é os convencionais, que entra nos orgânicos, recicláveis e rejeito, que, né, o correto seria separar aí entre orgânicos para uma destinação, recicláveis para outro e rejeito para outro, mas às vezes o orgânico e o rejeito está junto. Os resíduos laboratoriais, resíduos de varrição e poda, de construção civil, serviços de saúde, às vezes a prefeitura aceita até nos postinhos de saúde, né? Lâmpadas, pilhas e baterias e os resíduos eletrônicos. E isso diria numa perfeita, né? A prefeitura, em Curitiba é assim, eles recebem até resíduos eletrônicos, mas resíduo eletrônico, vamos dizer que eu acho que da parte de logística reversa é um dos que mais estão funcionando, né, das empresas, porque eles entendem hoje muito, né, na verdade, estão valorizando esses recursos, porque tem muitos metais aí nobres que estão envolvidos nesses equipamentos. O que é lixo, né? Lixo, na verdade, é uma mistura, porque se você não está misturada a comida com os outros resíduos, você não tem lixo, você tem resíduos. Então, a importância da segregação, né, para valorizar os resíduos como recursos materiais é imprescindível e depende só de nós na sociedade, na nossa casa. Então, o ideal é a gente fazer uma separação em três, entre orgânicos, recicláveis e rejeitos, né? Orgânico, poucas cidades, eu não conheço, na verdade, eu acho que nenhuma, que a prefeitura é responsável pela coleta separada de orgânico que vá para uma compostagem, por exemplo, ou uma biodigestora. Então, uma alternativa para isso é fazer a sua própria compostagem em casa, né? Então, isso hoje, né, tem vários modelos, inclusive depois eu tô gravando um vídeo para montar a composteira em balde. A gente pode fazer em casa. 50% dos nossos resíduos são orgânicos. Imagina se a gente reduz em 50% o que a gente manda para aterro sanitário. E ainda, né, esse composto pode virar um adubo para sua hortinha, ou simplesmente você pode, né, jogar no pé de uma árvore, enfim. Isso é um processo regenerativo de pequena ação que a gente pode fazer. Aí tem os inorgânicos recicláveis, lembrando que é importante a gente
passar uma água, tem muita cooperativa que não tem estrutura para isso, né? E além de atrair, às vezes, na coleta algum vetor, alguma coisa, e então não, a gente tem que ter esse respeito também por eles, então é muito importante. E aí os rejeitos mesmo que não, hoje a alternativa é aterro sanitário, quando tem aterro sanitário, e talvez aí que esse programa do governo aí no futuro próximo vai para as incineradoras, mas a minha preocupação, inclusive, em relação a isso é material. Se a gente não criou essa cultura educacional de separar até hoje, se a nossa taxa de reciclagem é tão baixa, meu medo é de que todos esses materiais que fazem parte de um ciclo técnico de uma indústria, por exemplo, vidro, metal e plástico, acaba indo para incinerar e a gente acaba perdendo esses materiais. Continua sendo o próprio processo de descarte de economia linear. E hoje é essa nossa realidade, né? Ainda não conseguimos atingir nem a universalização desde 2010 para aterros sanitários, que são aqueles controlados que coletam o chorume, né? Queimam o biogás, e mais, né? Praticamente poucas recuperam esse biogás como energia. Então a gente está o tempo todo desperdiçando todo esse recurso disponível que a gente tem. Sobre os resíduos orgânicos, né? Então 52% dos resíduos produzidos no Brasil são orgânicos e quase 100% ainda vai para lixão e aterro. Ou seja, a gente está perdendo vida útil dos nossos aterros sanitários, que é para receber rejeitos, e, além disso, gerando uma grande quantidade de gás carbônico para a emissão atmosférica. Eu vi uma palestra ano passado, só no estado de na capital de São Paulo, 16% das emissões de gás carbônico são provenientes da biodegradação do processo, né, de gestão em aterros sanitários. Só que para isso a gente tem desafios, falta de informação, propaganda enganosa, um consumo globalizado que acaba aumentando muito os impactos e emissões de gás carbônico. Consumo compulsório, né, que a gente consome junto, então, por exemplo, serviços de água, energia elétrica. Consumo compulsivo, quando isso acaba se tornando, né, um distúrbio, uma doença, né. Renda familiar diminui, as necessidades básicas estão aumentando, então praticamente a gente está vivendo isso já há muitos anos, né? Inflação, inflação, inflação. Estado de dependência ao estar inserido no sistema também acontece. Mudanças de crenças e costumes, eu acho que esse é o principal desafio. E a disponibilidade de preço dos produtos chamados verdes, né? Como eu falei, alguns realmente têm o seu valor agregado em cima, mas a maioria acaba utilizando isso só como marketing. Mas não esquecer que a gente tem uma lei de informação, direito à informação a nosso favor, então aproveitar disso, exigir principalmente dos nossos, das empresas que a gente gosta de consumir e criar uma relação com elas, né? Às vezes tem coisa que a gente não precisa deixar de consumir se você gosta muito, enfim, né? O papo não é esse, cada um sabe das suas atitudes e aquilo que é importante para você. Mas será que dá para criar uma relação com a empresa, né? Eu sei que aqueles e-mails parece que nunca serão lidos, mas eles são, viu? Eu já mandei vários, alguns, e eles são respondidos. Infelizmente, a maior parte das respostas são vazias e você acaba praticamente não tendo nada, mas de alguma forma a gente está cutucando. E se eles têm algum indicador, se as empresas que são certificadas aí acabam medindo isso como indicador, uma hora isso vai, de gota em gota, o copo vai transbordar. E isso também é muito fortalecido, essa relação, quando a gente traz para uma economia mais local, né? Então, a gente cria essa sensibilidade biológica, tem esse paradigma ecológico, nós ficamos mais conscientes e exigimos essas empresas, e elas vão começar a investir em responsabilidade socioambiental. E aí, para finalizar, então, né, existe os R's da sustentabilidade, mas eu vou além daquele reduzir, reutilizar e reduzir, reutilizar, eu já até esqueci qual que é o e reciclar. A gente precisa respirar mais, né? Desacelerar mais.
Os Wheelers sabem muito bem disso. A gente aprendeu bastante. Talvez esse momento de pandemia também tem feito a gente parar mais atenção e respirar mais profundo, que se reconecta com a gente. Repensar, refletir, respeitar as diferenças e as decisões, ressignificar, utilizar pelo nosso consumo, restaurar, né, botar essa criatividade para fora, parar, repassar, radicalizar. Já vou avisando que eu não sou bolsonarista, mas também a mídia está, né, transformando muito a vida das pessoas. Reinventar, lembrar, né, quando a gente era criança, nossos hábitos, ou os conselhos dos nossos avós, regenerar. Oi. Ah. Ah. Aham. Muito. E outra. Ah. Que tem que acompanhar. E eu também fico para baixo, sabe? Né, já complementando assim. E uma coisa que eu fico pé da vida é o seguinte: eles só falam disso. Enquanto isso, né, as outras coisas estão acontecendo tudo por debaixo do pano e eles só ficam nisso. Então, aquilo que precisa mostrar, ou até mesmo não o que é de ruim, mas aquilo que de bom que está acontecendo, principalmente, eles não mostram. Então, é bem. Eu acho que a gente acaba ficando muito alienado mesmo acompanhando eles. É maçante, né? Bom, então, regenerar, né? Plantar árvores, né? Quem sabe? A gente precisa fazer a nossa parte. Eu confesso para vocês que, tirando as minhas hortinhas, aquelas árvores que crescem, crescem muito, eu nunca plantei uma até hoje e eu preciso fazer isso esse ano ainda. Recusar, reduzir, usar, reciclar. Trabalhei nesse setor. Eu falo, né? Trabalhar numa multinacional, isso me fez acordar, né, para muitas coisas, entender como tudo funciona, e foi por isso que eu quis sair de lá. Mas pelo menos eu trabalhei dentro de um setor que de embalagens que é o, vamos dizer assim, o mais sustentável, né, hoje que existe, e a taxa de reciclagem no Brasil é 97%, então disso eu me orgulho bastante. A cadeia está bem fechada e valorizada, e eu acho que os outros setores têm que pegar isso como benchmarking e, né, tentar aplicar. Conectar com nós mesmos, com o outro, né, e com a natureza. E revisar conceitos, o mindset, né, valores, aquela visão, então, reducionista e olhar de uma forma mais ampla, sistêmica, passar do modelo de economia circular, de linear para economia circular, aonde o desenho, os processos são feitos intencionalmente, né, para poder evitar impactos e para manter o produto em valor em circulação. E ir além da sustentabilidade, né?
a gente passar do ego pro eco e quem sabe ir além de ser o eco, porque o eco é o menos mal, eficiência energética, redução de impacto, né? Mas e quem sabe a gente pensar além e começar a servir também a natureza, né? A regenerar a natureza. Então, é o ego, né? A dominação sobre a natureza. O eco é as ações amigáveis para reduzir os impactos. E o Siva é o pensar, desenhar, fazer parte da natureza e não fora da natureza, fazer como parte integrante dela. Não é fácil esse processo, eu falo por mim mesma. Às vezes vem, sim, sentimentos de culpa, é, julgamentos, né, comparações, mas eu acho que isso não é o que vem ao caso. Eu acho que essa questão de sustentabilidade tem que vir mesmo de dentro, é muito mais profundo. Então, antes de tudo, a gente precisa saber buscar conhecimento, mas o essencial é sentir, né? Nossas ações só vão fazer efeito, só vão fazer sentido, né? Quando a gente sentir. Então, consciência sem ação não é uma consciência. E aí, né, aos poucos a gente migrar de uma cultura degenerativa e exploratória do medo para uma cultura regenerativa e fortalecedora do amor, né? Sair da competição, predição, controle e separação e ir para colaboração, cocriação. Sair da divisão eu-mundo, divisão cultura-natureza, aí para o pertencimento, senso de lugar, significado compartilhado, né? Sair da questão de escassez competitiva e para valorização, beneficiamento, abundância, né? Os recursos estão aí e eles regeneram, são abundantes, né? Então essa mentalidade de escassez foi, vamos dizer assim, implantada. Agora, se a gente olhar do ponto de vista dos recursos que regeneram, a gente tem muita abundância para continuar nosso processo de evolução, desenvolvimento, ou que seja até mesmo de crescimento. Aí, né, existe o processo de mutação sustentável, que é mais ou menos isso que acontece, essa transformação, essa etapa, né, eu falo que é uma evolução, né, dinâmica, mas é muito individual, é muito pessoal, né, para a regeneração. Então, a gente pode dar esses pequenos passos para atingir a sustentabilidade. É isso. Obrigada.